Muitas vezes a gente não sabe como ler um artigo em inglês. Como a gente sabe, a maioria dos artigos bons, os melhores artigos são em inglês. E como que você faz isso se você não sabe o idioma, se você não sabe inglês? Como que você vai fazer para conseguir aprender, extrair as informações, sendo que você nem sabe o idioma? E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer isso. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal, onde aqui a gente aprende a estudar de verdade, não só decorar, fazendo um pouquinho de papel que a escola não fez, que te ensinar a estudar de verdade e com eficiência. Eu sou Igor Psique, sou estudante de Neurociência do Aprendizado e ajudo você que é universitário, concurseiro, que quer aprender a estudar de verdade. Você que tem aquele objetivo de aprender mais em menos tempo, que quer aprender de uma vez por todas, não ficar só naquela decoreba de decorar para ir bem na prova. Você que quer aprender a estudar de verdade. Bom, no vídeo de hoje eu quero te mostrar como que você vai fazer para ler um artigo científico em inglês, porque a maioria dos artigos bons são em inglês, a gente não pode negar esse fato de que é mundial isso, de que todas as pessoas que podem escrever na Rússia, mas eles fazem em inglês porque sabem que a potência que é os Estados Unidos, então todo mundo coloca no inglês. E como que você vai fazer para ler isso se você não sabe o idioma? Como que você vai ler um artigo que você não entende o idioma da língua inglesa? E no vídeo de hoje eu quero te mostrar como você vai fazer isso. Bom, e o primeiro ponto que eu sempre quero bater aqui na tecla com vocês é onde vocês vão encontrar esses artigos. Porque muitas vezes as pessoas não sabem onde encontrar bons artigos. Elas vão lá naquele Google acadêmico, digita lá, até acha alguns artigos bons, mas não consegue achar muitas vezes um artigo específico. Por exemplo, o seu trabalho da faculdade, tem que fazer uma coisa muito específica, você não consegue achar artigos sobre isso. E eu quero começar citando alguns dos artigos e sites de artigos que eu recomendo muito e que eu sei que lá vocês vão conseguir encontrar muita informação boa. Também eu vou tentar deixar o link aqui para vocês. Eu quero ver se eu consigo deixar aqui na descrição para vocês o link de todos esses sites que eu vou falar para vocês. E todos, a maioria deles na verdade, tem aquela pesquisa onde você pode colocar uma palavra-chave. Por exemplo, eu quero estudar memória ou memória de longo prazo. Você pode colocar palavras-chave que te ajudam a facilitar, a encontrar os artigos que você busca. Por exemplo, você quer estudar a ansiedade no mundo pós-pandemia. Você pode colocar palavras-chave que vai te facilitar achar isso. E também lá nesse site que eu vou mostrar para vocês aqui, você também consegue ver os artigos que estão sendo postados ultimamente, estão sendo lançados, e também os que estão sendo lidos ultimamente. Isso é muito importante, você ver o que a população está lendo, o que os cientistas estão lendo. Porque ali você consegue ver para onde que a gente está tomando o rumo dos estudos, né? E o primeiro site que eu quero mostrar para vocês é o PNSA. Esse é um site onde você vai encontrar todos os tipos de artigos que você pesquisar. Nesse, eu vou até deixar aqui o escrito dele, PNSA. Ele é um site gratuito, onde você consegue encontrar artigos variados. Variados os tipos. Você coloca palavras-chave e lá você consegue encontrar. Tem uns até que você consegue achar ilustração, que tem artigos com ilustração demonstrando os testes que foram feitos. Esse site é muito bom. E o outro site que eu vou recomendar para vocês é o Cell Reports. Lá tem muita coisa de novidade. Lá você vai conseguir encontrar artigos que estão sendo publicados recentemente e também aquele que eu disse para vocês, de vocês conseguirem encontrar artigos que estão sendo mais lidos. Os que são postados recentemente e os que estão sendo lidos ultimamente. Então, tipo, o que a maioria das pessoas que entram no site estão buscando ler. Lá aparecem os artigos mais lidos. Lá você vai conseguir encontrar bastante coisa. Essas são as duas fontes que eu recomendo, que eu vejo que são confiáveis. Bom, mas vamos para a parte mais importante. Como que eu vou ler um artigo em inglês se eu não sei o idioma? Como que eu vou aprender, Igor? Como que eu vou fazer isso? Bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que vocês precisam... a gente vai partir do pressuposto que você vai ler uma página por dia. Você vai pegar lá a página e você vai olhar para aquele texto. O que você vai fazer? A primeira coisa é leitura de visualização. A leitura de visualização e de reconhecimento do texto é uma leitura passada rápida. E nessa passada rápida, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai grifar as palavras que você não sabe o significado. Meu Deus, Igor, mas eu não sei nada de inglês. Calma. Tem palavras que a gente consegue deduzir e também supor qual é a tradução dela, justamente por conta da frase. Muitas vezes montam uma frase, por exemplo, tem a palavra psychology. Você sabe que
deve ser alguma coisa relacionada à psicologia. Você sabe, isso você consegue deduzir. Então essas palavras você não precisa traduzir, que algumas são de dedução, você já consegue identificar. As palavras que você tem que grifar são as palavras que de fato você não sabe. Você vai grifar, ler esse texto pela primeira vez e vai grifando as palavras que você não sabe. Ai, são muitas. Vai grifando. Depois, na segunda fase, que é agora que eu vou explicar para vocês, o que você vai fazer. Então eu fiz a minha leitura de reconhecimento. Eu grifei as palavras que eu não sei a tradução, não sei o significado. Agora você vai pegar um dicionário do celular, da internet, sei lá, um dicionário, eu tenho um dicionário físico. E o que você vai fazer? Você vai traduzir e colocar a tradução em cima da palavra. Você vai fazer isso em tudo. Fez isso, nós chegamos na segunda fase. Então o que nós fizemos? Nós pegamos, demos um reconhecimento do texto, a gente retirou as palavras que a gente não faz ideia, e muitas vezes você vai perceber que vai repetir as palavras. Ah, alguma palavra repete no começo e no fim, são as duas que você grifou. Isso você vai conseguir eliminar, você vai conseguir aprender muito mais também. Então você vai lá, grifou, traduziu, colocou a tradução em cima, você passou da segunda fase. Então você leu, grifou e traduziu, você já conseguiu passar para a segunda fase. Agora a gente vai para a terceira fase. O que é a terceira fase? O que você vai fazer agora? Você vai separar por parágrafos. O que você vai fazer? Você vai pegar o primeiro parágrafo e vai ler ele, vai tentar ler ele traduzindo. Ah, é isso, isso, aquilo. Não entendi. Fiquei confuso. Relê ele de novo. Conseguiu entender? Beleza. Você conseguiu entender? Passa para o próximo. Partiu para o próximo, você lê também e faz a mesma coisa. E assim sucessivamente, mas se fazendo a pergunta, eu entendi o que eu acabei de ler? Eu consegui compreender mais ou menos o que o autor está querendo dizer? Se não, volta. Você precisa entender. Não precisa entender exatamente todas as palavras, mas o contexto em geral você tem que entender. Porque com as palavras que você conseguiu traduzir e algumas até ali que você deduziu, você consegue montar mais ou menos a frase. Conseguiu entender o que o autor mais ou menos está querendo dizer? Beleza, passa para o próximo. Faz isso até o final da folha. E agora nós vamos chegar no quarto ponto, que esse é um dos principais. Mas antes da gente chegar no quarto ponto, é muito importante que você se inscreva aqui se você não é inscrito. Eu sei que tem muita gente que acompanha meus vídeos e ainda não é inscrito. Eu tô soltando vídeo segunda, quarta e sexta. Sempre. Se você olhar todas as playlists, você consegue ver que todos os objetivos aqui é te ensinar a estudar de verdade. É melhorar a sua forma de estudar. Como eu disse, fazer um pouco do papel que a escola não fez. Então, se você ainda não é inscrito aqui, se inscreve. E curte também, que assim você me ajuda a divulgar isso para outras pessoas, visto que o Brasil é muito escasso de educação, né? E também eu te convido a me seguir lá no Instagram, @IgorPsico. Lá eu respondo caixinha diariamente. Então, se você não me segue no Instagram, corre lá me seguir que eu posso responder suas dúvidas lá nas caixinhas de pergunta. Eu abro caixinha de pergunta todo dia. Então, vamos agora para o quarto ponto. Visto que você grifou, traduziu as palavras, passou por parágrafo e meio que entendeu o que está dizendo, você vai voltar. Sim, vai voltar. Eu sei que parece uma leitura mais longa. Ai, nossa, vai levar muito tempo. Mas você não sabe o idioma. Você precisa aprender o conteúdo sendo que você não sabe o idioma. Vai ser difícil mesmo. Enquanto você não conseguir aprender o idioma, vai ser um pouco difícil. O que você vai fazer? Agora você vai voltar do parágrafo por parágrafo e agora você vai fazer um resumo do que você entendeu. Você vai dar aquela relida, escreve. Ah, o autor quis dizer isso aqui, mas as suas palavras. Não escreve exatamente o que o autor disse. Escreve com as suas palavras o que você compreendeu do que o autor está querendo dizer em parágrafo a parágrafo. Então você vai lá no primeiro parágrafo e escreve. Ah, eu entendi que o autor está querendo dizer isso e aquilo. Ah, vai pro próximo parágrafo. Nisso tudo, você está formando um resumo de tudo que você entendeu e que o autor quis dizer. Então você vai pegar outra folha e agora você pode passar esse resumo numa outra folha. Eu tenho aqui vídeo já no YouTube, se você pesquisar, tem como fazer um resumo. Lá eu te ensino como que você pode elaborar depois de juntar todas essas informações. Então você vai lá que você consegue ver isso. Então você vai juntar todas essas informações e agora vai montar um resumo. Pronto, você conseguiu aprender a ler um artigo em inglês sem saber inglês. Sim, tem como. Eu disse para vocês que tinha como e tem como sim. Bom, eu espero que isso tenha ajudado vocês e que de certa forma vocês consigam usar das artimanhas brasileiras para conseguir traduzir e conseguir absorver os conteúdos em inglês. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!